da honra. Mas nós não vamos só falar sobre o livro Cultura da Honra de Danny Silk. Nós iremos também falar sobre o livro, um pouquinho, né, de Recompensa da Honra, do pastor John Bevere. Então, fique aí com a gente, acompanhe aí essa live que nós estamos fazendo e que você venha participar desse podcast aí conosco. Mas antes disso, eu quero falar que essa semana para trás, pastor Almir, eu até esqueci de dizer, eu esqueci de falar aí para a galera, para o pessoal que está nos acompanhando aí, que agora o nosso podcast tem nome, pastor Almir. Qual é o nome? Qual é o nome? Base Bíblica Podcast. Nós temos aí o nome Base Bíblica Podcast, é o nome do nosso podcast. Então, né, era algo que a gente já estava querendo pôr um nome, a gente sempre falava de podcast, mas agora o nosso podcast tem um nome, Base Bíblica Podcast. Então, e agora a gente também tem vinheta, você ouviu? Antes de iniciar aqui, eu queria que vocês estiverem aí vendo com a gente a nossa vinheta do podcast aí, né? Então, que você venha ver. Se você gostou, dá um like aí, fala, foi legal essa vinheta, tá bênção, né? Se a gente pode melhorar, a gente melhora um pouquinho, né, pastor? Dá o seu feedback aí, o que você achou da vinheta, o que você achou do nome. Mas eu quero agradecer já a todos que já estão participando aqui com a gente, né, nesse podcast, que você venha compartilhar essa mensagem com todos aí ao seu redor, com seus familiares, com seus vizinhos, com seus amigos. Não deixe de compartilhar essa mensagem. E também não deixe de se inscrever no nosso canal. Se inscreva aí no nosso canal. Toque aí o sininho de notificação para você ser lembrado que toda terça-feira tem podcast e você vai poder participar aqui com a gente, às 8h20, o nosso podcast. E quero também agradecer, porque toda vez eu esqueço, pastor Almir, que tem o pessoal do Face também, né? A gente também está ao vivo, né, pelo Face. Então, eu quero desde já agradecer a todos que estão nos assistindo também pelo Face, que Deus abençoe a vida de vocês grandemente, que você venha deixar o seu comentário aí, se você está nos acompanhando, ou pelo Face, ou pelo YouTube, que você deixe o seu oi, fale, eu acompanho pelo Face, fale de onde você é, eu sou aqui de Jacareí, eu sou de São José, eu sou de Recife, sou da Bahia, da onde você for, deixa aí o seu comentário. Então, eu quero agradecer todos que estão participando aqui com a gente. E nós vamos dar continuidade falando sobre cultura da honra, e hoje nós vamos entrar mais especificamente, né, falar sobre honra, né, pastor Almir? Então, quero já passar aqui a palavra para o pastor Almir, que vai trazer a introdução desse podcast aqui para a gente. Fala, pastor Almir. Semana passada nós falamos a respeito da cultura da honra, com Danny Silk, e ele ensina nesse seu livro que nós temos que mudar a nossa mentalidade de plebeu para mentalidade de rei. Então, eu quero convidar vocês a lerem o livro, porque o livro é muito bom. Agora nós vamos falar a respeito da cultura da honra, relacionado ao livro de John Bevere, que é Recompensa da Honra. E a cultura da honra é uma virtude quase extinta no século XXI. A honra deve ser restaurada nos filhos de Deus e é a chave essencial para recebermos as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Então, se você está esperando em Deus uma bênção para o seu coração, para a sua vida, no ano de 2021, eu quero convidar você a prestar atenção a respeito das coisas que nós vamos conversarmos, a respeito da honra, porque ela está em baixa no nosso século. A nossa geração não entende muito bem o que significa a cultura da honra. Então, nós vamos aprender, preste bastante atenção. A honra significa valorização, estima, respeito, consideração. E o antônimo de honra é desonra,
que significa ser tratado de forma vergonhosa e humilhado. Há exemplos na Bíblia de honra e desonra. E nós vamos ver aqui alguns exemplos da palavra de Deus. O primeiro se encontra em Lucas capítulo 2, versículo de 25 a 28. Simão era um profeta de Deus, ele reconheceu Jesus Cristo quando ele tinha 30 dias de vida como Messias. E a cidade de Nazaré não reconheceram Jesus Cristo como Messias. A palavra de Deus também diz em Marcos 6, capítulo de 2 a 4, que Jesus Cristo não pôde fazer muitos milagres em Nazaré, porque não há profeta sem honra, porque não honraram Jesus Cristo como Messias ou profeta, e por causa disto foram poucas pessoas curadas, somente algumas pessoas foram curadas de dor de cabeça, artrite e dores nas costas. Deus não desperdiça nenhuma oportunidade, mas a maior cura que Deus deseja fazer no nosso coração, na nossa vida, é tirar as escamas do nosso coração, as escamas dos nossos olhos, para que venhamos compreender que Jesus Cristo é o Messias, que haveria de vir, e que ele não é somente um profeta, mas é aquele que veio, morreu no nosso lugar, foi crucificado, ressuscitou o terceiro dia, está sentado à destra de Deus, intercedendo pelas nossas vidas. E o desejo do coração de Deus é que o nosso entendimento seja aberto, que nós venhamos entender que todos nascem na vida com um propósito de Deus para o seu coração, com um propósito de Deus para a sua vida, e que as pessoas venham entender o plano da salvação no seu coração, que as pessoas venham entender o plano da salvação nas suas vidas. E a palavra de Deus diz em Isaías 29, 13, este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. A honra, ela pode ser demonstrada com atitude, palavras e pensamentos. Podemos honrar a Deus e os homens. Romanos 12, 10 diz, com amor fraternal damos honra uns aos outros. Crianças, chefe, pais, patrões, autoridades governamentais, podem honrar uns aos outros com tratamento diferenciado, honrando com a nossa presença, com presentes, com elogios, com obediências, com serviços prestados, com solidariedade, e isso significa não ser puxa-saco. E antes de passar a palavra para a pastora Fernanda, depois a gente tem mais 2 exemplos, ela vai comentar alguma coisa a respeito disso, depois a gente vai conversar alguma coisa a respeito disso. A palavra também diz em Provérbios 3:9, honra a Deus com as tuas primícias, com a tua semeadura, com todos os teus rendimentos, e se encherão com fartura os teus celeiros. Então a pergunta para o seu coração, para a sua vida é o seguinte, relacionado à cultura da honra. Nós precisamos entender, nós precisamos aprender a dar honra uns aos outros, não somente às autoridades, mas em contrapartida, conforme diz a Bíblia, Romanos 12, 10, com amor fraternal, damos honra uns aos outros. Né, pastora Fernanda? Exato. Né? Na semana passada, a gente esteve até falando aqui, né, sobre um pouco de honra, e a gente falou até a respeito, né, de honrar pai, honrar mãe, né, que é um princípio da Bíblia. Mas honrar não significa que você só vai honrar uma autoridade. Né? Honrar é honrar qualquer pessoa que tiver ao seu redor.
né? E o senhor falou ali que o significado de honra é apreciar, né? Fala aí mais um pouquinho que o senhor trouxe ali, é apreciar, é dar valor, né? É você reverenciar, é você dar respeito, né? Que tem Ter no dicionário estima. fala isso, ter estima, né? Então, honra envolve muitas coisas, não só envolve uma área da nossa vida, né? E a gente precisa, e o senhor até enfatizou que a honra não é puxa-saquismo, né? A pessoa às vezes ela puxa saco para querer algo em troca, e a honra não tem nada a ver com eu querer algo em troca. Quando eu honro alguém, né, eu não honro para buscar benefícios para mim, né? Eu honro porque é o que a palavra nos ensina, é o que a palavra de Deus vai dizer que a gente deve dar honra a todos que estão ao nosso redor, dando respeito, apreciando as pessoas, né, dando valor às pessoas, embora às vezes, né, ela não tenha aquele, como que eu posso dizer, às vezes ela nem mereça, né? Mas a gente tem que ter esse coração sempre disposto a honrar a qualquer um que estiver ao nosso redor. Porque a honra também, porque assim como a gente honra qualquer pessoa que está ao nosso redor, Deus vem e opera milagres também nas nossas vidas, né, pastor Almir? Não querendo o favor de alguém e não querendo o reconhecimento de alguém, né? Mas querendo sim ser agradável a Deus naquilo que Ele nos ensinou. Jesus deu honra a todos, principalmente ao Pai. Ele honrou o seu Pai, mas Jesus, sendo uma autoridade, sendo Senhor sobre todas as coisas, sendo Deus sobre todas as coisas, né? Ele honrou as pessoas que esteve ao seu redor, com a sua presença, com, né, o seu companheirismo, com a sua misericórdia, com a sua realizando curas, e você vê que Jesus honrou as pessoas, mesmo elas não sendo merecedoras, mesmo ele sabendo que muitas delas não iam seguir o seu caminho, né? Porque a gente quer honrar normalmente aqueles que nos honram. Simplesmente a gente quer honrar as pessoas que vê valor em nós. Mas Jesus, ele abençoou pessoas que não tinham condições nenhuma de retribuir a ele, e às vezes nem ao menos foi atrás dele somente pela bênção que ele tinha, né, pastor Almir? E não reconheceu a grandeza dele, mas ainda assim, ele honrou com o seu ministério, honrou com o seu poder, derramando a cura sobre aquela vida. Então, honra vai muito além do que a gente imagina, vai muito além do que a gente entende do que é honra, né? Às vezes a gente quer honrar só com intenção mesmo de ser beneficiado, mas a honra, isso não é honra, né? Quando eu quero buscar favor, quando eu quero buscar ser reconhecido de alguém, quando eu honro só para ter méritos de alguém, eu não estou honrando a pessoa, eu estou buscando outra coisa, eu estou buscando reconhecimento, eu estou buscando bajulação, mas eu não estou honrando aquela pessoa, porque eu sempre vou querer algo em troca do que ela diz. E ao mesmo tempo, honrar também não é eu bajular ninguém, não é eu idolatrar ninguém, né? Eu tratar aquela pessoa da mesma maneira que Deus me tratou, com graça, como o Senhor falou até aqui na palavra na semana passada, né? Com graça, misericórdia, Deus nos tratou, né? Deus, ele não nos tratou segundo nós merecíamos, né? Mas ele nos deu graça, e honrar é isso. Eu ter graça, encontrar graça na vida de outra pessoa e retribuir ela com esse amor de Deus que foi derramado no meu coração, né? Honrando eles com a mesma honra que Deus me deu, mesmo eu não sendo merecedora dessa honra. Mas eu vou honrar, porque um dia alguém me honrou, mesmo eu não sendo merecedora. Pastora Fernanda, Isaías diz assim, 29:13. Este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Uma das coisas que a gente precisa entender, que eu tanto tenho como honrar, como desonrar
através da minha atitude, das minhas palavras e dos meus pensamentos. Exatamente. E através dos meus próprios pensamentos, eu posso desonrar uma determinada pessoa. Quando ela está falando um determinado princípio para o nosso coração, para as nossas vidas, e nós não valorizamos, e nós não entendemos, e nem acreditamos, e nem damos crédito naquilo que eles estão falando, naquilo que eles estão dizendo. Somente no sentido do meu pensamento, eu tanto posso dar honra como posso dar desonra. E a palavra de Deus diz que quando nós honramos, nós recebemos 3 situações na nossa vida. Eu recebo a recompensa completa, ou a recompensa parcial, ou nenhuma recompensa. Então, interessante, a recompensa completa, a recompensa parcial ou nenhuma recompensa. E é interessante que o senhor falou aí, né, que sobre Isaías, que fala que a gente não, Deus falou para o povo de Israel, né, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante de mim, né? Embora as pessoas louvavam a Deus, né? Embora com os lábios eles adoravam a Deus, mas o coração deles não estava voltado para Deus, né? E às vezes a gente quer honrar alguém somente falando, né, com a pessoa, ou somente distribuindo elogios, né? Tem até aquela pessoa que fica no eu te amo, né? Eu te amo, mas a palavra amor é muito mais do que apenas palavra, né, pastor Almi? Ela requer provas, né? E na nossa cultura a gente consegue falar eu te amo para todo mundo, mas a gente não consegue demonstrar esse amor. E aí a gente pode fazer uma comparação com um cara que é romântico, né? O cara romântico, ele é romântico com todo mundo. Ele consegue ser, embora ele é romântico com um monte de mulher, porque o romântico ele vai lá, ao mesmo tempo que ele dá bombom para ele dá para todas, né? Mas o amor verdadeiro não é ser romântico, embora eu ainda possa presentear. O amor verdadeiro, né, é eu me sacrificar em favor de outra pessoa, é eu provar isso. E as pessoas, elas vivem muito na linha poética do evangelho, né? Ela vive o evangelho de forma poética, de forma romantizada. Elas vivem só falando sobre Deus, dizendo de Deus, falando das maravilhas de Deus. Mas elas não conseguem viver a presença de Deus, viver uma vida inteira para Deus, né? Então, honrar não pode ser só um ato de lábios, só um ato poético, só algo que eu vou dizer, mas tem que ser toda a minha vida, tem que ser uma prova de vida, não só algo que eu transmita em palavras, mas que eu transmita na minha vida. E honrar as pessoas é isso. Não é só algo que eu vou falar para alguém, ô pastor Almir, o senhor é uma pessoa muito bacana, ô pastor Almir, gosto muito do senhor, ô pastor Almir, mas na hora de provar isso, na hora de me sacrificar pela vida do Senhor, hoje não, o pastor Almir está precisando, mas eu não vou lá não, porque está muito difícil, hoje eu estou cansado, hoje eu estou com barreira, e a gente não consegue exercer essa honra em toda a nossa vida, né? E a gente fica só na falação, e a gente vive uma falsa honra, né? A gente vive muito de elogios, de palavras, mas de fato e de verdade, de prova, a gente não honra ninguém. Nós temos na palavra de Deus exemplos de honra e desonra. E o segundo exemplo que nós desejamos trazer está em Gênesis capítulo 15, versículo 1. Deus disse para Abraão: não temas, Abraão, eu sou o teu grandíssimo galardão, o teu presente. Temos a possibilidade de ter recompensa completa, recompensa parcial e nenhuma recompensa. Eu vou dar exemplo aqui, a primeira de nenhuma recompensa. Em Marcos capítulo 2, 10, 11 diz
que os escribas arrazoavam em seus corações e em seus pensamentos, porque Jesus estava perdoando aquele paralítico que Jesus curou a vida dele. E então eles estavam desonrando Jesus nos seus corações e nos seus pensamentos. E Jesus, como tinha o Espírito Santo de Deus de revelação no seu coração e na sua vida, Deus mostrou para o seu coração e para a sua vida. E o versículo seguinte diz da seguinte forma: que os escribas não puderam ser abençoados por Deus. Então eu gostaria que a gente se preocupasse com o nosso coração, com a nossa vida, se nós estamos honrando ou desonrando as autoridades, se nós estamos honrando ou desonrando os nossos irmãos, o nosso próximo. A palavra de Deus diz que nós temos que trazer o nosso próximo superior a nós mesmos. Então nós temos que refletir a respeito de todas essas coisas, porque dependendo da nossa atitude, nós poderemos ser recompensados, e dependendo da nossa atitude, nós não seremos recompensados. E os escribas eram craque, eram estudiosos da palavra de Deus, e mesmo assim eles não puderam ser abençoados por Deus por causa das suas incredulidade. Nós podemos receber a recompensa parcial. Marcos 8, de 24 a 25 diz que o cego, depois que Jesus orou pela sua vida, viu os homens como árvores que andam, e Jesus Cristo colocou as suas mãos nos seus olhos e ele foi curado de forma completa. Então aqui nesse texto nós podemos ver que Jesus já tinha orado pela sua vida e somente a sua visão foi restaurada. A sua visão não tinha sido restaurada de forma completa. Ele ainda tinha uma visão deturpada, uma visão embaçada. E chegou perto de Jesus e Jesus falou para ele, pegou de novo, colocou as suas mãos nos seus olhos e orou pela sua vida, e a sua visão foi restaurada de forma completa. Quando ele então viu os homens não como árvores, mas viu os homens de fato como homens. E nós também temos que analisar o nosso coração, a nossa vida. Às vezes a gente está percorrendo 40 anos no deserto, por causa de uma determinada promessa que nós desejamos para o nosso coração e para as nossas vidas, e estas promessas ainda não se concretizaram nas nossas vidas. Então nós temos que analisar se nós não recebemos ainda nenhuma recompensa, ou se recebemos ela de forma parcial, porque o desejo do coração de Deus é que nós venhamos receber ela de forma completa. E tem aqui um exemplo da palavra de Deus, que diz em Marcos 7, 27, que a mulher cananeia, de origem sírio-fenício, a mulher que não aceitava um não como resposta sobre o seu coração e sobre a sua vida, Jesus tratou ela de forma pesada, se podemos dizer desse jeito. Falou para ela que ele estava falando do evangelho para o povo de Israel, para os filhos de Deus, e se sobrasse alguma coisa ela comeria. E ela recebeu essa palavra no seu coração, recebeu essa palavra na sua vida e disse para Jesus: Jesus, eu posso até comer das migalhas que caem da mesa do meu Senhor, mas visita o meu filho que está terrivelmente endemoniado. E Jesus disse para ela que ela receberia a sua bênção sobre o seu coração e sobre a sua vida de forma completa, porque poucas vezes ele viu fé em Israel.
Então, nós podemos fazer uma reflexão sobre o nosso coração e sobre as nossas vidas. É interessante, pastor Almir, o senhor falando aí, né, sobre Jesus. E Jesus, ele falou assim que ele trouxe um versículo, ele realizou muitos milagres, né? E quando ele foi na sua cidade, ele não conseguiu realizar milagres na sua cidade. E ele diz uma palavra ali que o profeta em casa, né, de casa não tem honra na sua casa, né? O profeta não tem honra na sua casa, né? Todos ali da terra de Jesus não receberam a sua palavra, não honrou, né? Não honrou a sua presença ali, não reconheceram. E pessoas que eram de fora, como o senhor falou aí, a cananeia, a mulher samaritana, né? A gente vai ver outros exemplos, publicanos, pecadores, receberam Jesus, né? Receberam a palavra de Jesus, honraram a ele mais do que os de dentro da casa dele, né? Até Jesus mesmo, os seus próprios irmãos o questionavam, né? Mas Jesus, ele recebeu honra de pessoas que não faziam parte ali, de pessoas que para o povo judeu eram estrangeiros, de pessoas que para o povo judeu era indigno daquilo ali, né? Não tinha merecimento, né, da graça, do amor de Deus. Mas Jesus, ele foi honrado por essas pessoas que para o povo, para o próprio fariseu, que para o próprio escriba ali, né, que eram conhecedores da palavra, pessoas que para eles eram indignas, né, eram sujas, viviam uma vida promíscua, mas Jesus foi honrado por essas pessoas. Essas pessoas reconheceram a grandeza do Senhor Jesus. Jesus, ele foi para Israel quando Natanael viu Jesus. Natanael falou assim: esse verdadeiramente é o Salvador de Israel. Mas quando Jesus foi para Samaria e pregou ali a palavra em Samaria, depois que ele falou para aquela samaritana, e a cidade de Samaria falou assim: não, precisamos conhecer quem é esse aí. Aí foi atrás de Jesus, e ali eles ouviram Jesus, e eles falaram: verdadeiramente, este aí é o Salvador do mundo, né? Os judeus acreditavam que a salvação era só para o povo judeu, para Israel. Mas o povo samaritano reconheceu Jesus como Salvador do mundo, aquele que podia salvar o mundo, né? Então, veja bem, às vezes a gente quer ser honrado, né, por pessoas que são próximas a gente, por pessoas que às vezes são do nosso ciclo, às vezes são dentro da nossa casa, da nossa família, às vezes são pessoas que a gente tem mais convivência, mas veja o exemplo de Jesus. Jesus foi honrado por aqueles que não eram seus, né? A palavra de Deus diz que aqueles que não eram seus o receberam, né? Que não fazia parte da comunidade judaica, não fazia parte da comunidade de Israel, receberam Jesus, honraram Jesus. E às vezes a gente fica com essa expectativa de um dia ser honrado por alguém que está próximo, por alguém que já nos conhece, por alguém que sabe, nos vê todo dia. Mas são pessoas às vezes que estão distantes de nós, que às vezes vai nos honrar. E às vezes são pessoas que talvez não estão perto de nós, que nós devemos honrar. Jesus também honrou essas pessoas. Jesus não desmereceu essas pessoas, embora a mulher cananeia, ele foi um pouco duro com ela, né, pastor Almir? Nas suas palavras, chamando ela até falando que não podia tirar o pão, né, dos filhos e lançar os cachorrinhos, né? E aquela mulher falou assim que até os cachorrinhos comem das migalhas da mesa do seu Senhor. Jesus honrou as pessoas que também não faziam parte do ciclo dele. Jesus sentou com publicanos e pecadores. Jesus não viu diferença no meio dessas pessoas. Jesus entrou na casa de Zaqueu. E por ele entrar na casa de Zaqueu, eu acho tão interessante essa passagem de Zaqueu, porque não foi Zaqueu que convidou Jesus. Jesus se convidou para ir na casa de Zaqueu, né? Ó, Zaqueu, hoje eu vou lá na sua casa, eu vou lá.
E Jesus foi na casa de alguém que muitos não queriam ir, porque Zaqueu era tido como um inimigo do povo judeu, porque era o cara que defraudava, era o cara que roubava o seu próprio povo. Mas Jesus entrou na casa desse homem e o honrou, né, dando a ele dignidade, coisa que ele não tinha. Dignidade nenhuma, né? Mas Jesus honrou Zaqueu, e Zaqueu reconheceu, né, a grandeza de Jesus, e foi atraído por aquela grandeza, e por aquela graça, por aquele amor, de tal forma, pastor Almir, que ele se rendeu. Ele falou assim, hoje eu vou restituir, né, 4 vezes mais daquele que eu roubei, né? Zaqueu foi transformado pela grandeza e o amor de Deus. Então, honre os pequeninos, honre as pessoas que às vezes você acha que elas não têm valor. Honre aquelas pessoas que talvez para muitos ela não tem dignidade nenhuma, mas seja você a dar dignidade para ela, né? Porque talvez assim ela reconheça a grandeza de Deus sobre a sua vida e ela abra o seu coração para Cristo. Então, a honra não tem nada a ver só com pessoas que estão próximas a nós, né, pastor Almir? Não tem nada a ver só com família, não tem nada a ver só com pessoas que me tratam bem. Honra tem a ver eu dar, às vezes, até mesmo honra àqueles que não merecem honra, né? Depositar honra até mesmo naqueles que, para o mundo, eles não mereceriam essa honra, mas vendo neles que eles sim precisam do amor e da graça de Deus sobre as suas vidas, e nós precisamos tratá-los com devida honra, mesmo talvez as pessoas não reconheceram. Jesus, sendo o Senhor, ele se humilhou e lavou os pés dos seus discípulos, né, pastor Almir? Sentou com seus discípulos à mesa, né? Ceou com seus discípulos. Ora, o Senhor de todos, que na cultura judaica não poderia fazer isso. Um Senhor jamais poderia lavar os pés dos seus servos. E Jesus ainda assim se rendeu, se humilhou. E às vezes a gente tem essa dificuldade com pessoas que estão abaixo de nós e a gente não quer honrá-las, porque não, olha só, eu não vou honrar. Não, mas a gente deve honrar, sim. Devemos honrar sim, porque esse foi o ensinamento que Deus nos deu. Talvez a gente não teve esse ensinamento dentro da nossa casa, no meio da nossa família. Mas, a partir que conhecemos a Deus, nós recebemos esse ensinamento do Senhor Jesus Cristo. E esse é o modelo que, como cristão, nós devemos seguir, né? Dar a honra a todos. Pastora Fernanda, a nossa geração, ela tem dificuldade de dar honra aos seus pais, aos governantes, às autoridades e muito mais relacionado a honrar a Jesus como Messias. E é um aspecto de verdadeira honra, conforme diz em Lucas 17. Deus encontrou um cidadão romano, um outro exemplo, um centurião que tinha mais fé do que os seus discípulos, do que sua mãe Maria. Somente ouvir a palavra não produz fé, mas honrar e submeter às autoridades produzem honra. Alguns dizem que temem a Deus, mas não temem aos homens. Nós temos que temer a Deus, temer aos homens e respeitar aos homens, com atitude, palavras e pensamentos. E nós temos 4 divisões de autoridade. A primeira, é fácil ter pouca ou nenhuma consideração para com as autoridades delegadas pelo reino. Romanos 13, 1, 2 diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus,
e as autoridades que existem foram elas instituídas por Deus, de modo que aquele que se opõe às autoridades resiste à ordenação de Deus. Todas as autoridades, independente de elas estarem certas ou erradas, todas elas foram constituídas por Deus e nós temos que dar obediência a todas, menos se for o caso, conforme foi. Diz a palavra de Deus que Nabucodonosor fez uma imagem e queria que todos o adorassem. E Cedraque, Mesaque e Abidnego não adoraram e foram lançados na fornalha, e a fornalha foi acesa 7 vezes mais. E Nabucodonosor chegou e disse para eles: ou vocês me adoram, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. E eles disseram: se Deus quiser, Ele nos livrará, mas se Deus não quiser, Ele não nos livrará, mas nós não vamos te adorar. É interessante porque pode isso também acontecer no final da grande tribulação, quando se levantar o anticristo. Talvez o anticristo possa também ser louco, conforme foi o rei Nabucodonosor, a ponto de fazer uma estátua e querer que as pessoas venham adorar essa estátua. Isso até pode acontecer no futuro, mas os servos de Deus disseram da seguinte forma: nós te respeitaremos, mas não te adoraremos. Então nós vemos que Paulo está se referindo às autoridades civis e governamentais delegada. A primeira é a familiar. Efésios 6, 2, 3 diz: honra teu pai, honra tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e tenha longa vida sobre a terra. Então honrem os seus pais, para que prolonguem os vossos dias sobre a face da terra, independente deles serem pais bons ou ruins. Segundo Eclesiástico, 1 Tessalonicenses 5, 12 e 3, honrem aos oficiais da sua igreja, que trabalham incansavelmente entre vocês, que formam vocês com o caráter de honra. Honra todos os 5 ministérios. Terceiro, civil. 1 Pedro 2,18 diz: honre aos servos, aos empregados, aos alunos, aos cidadãos, sede sujeito aos seus senhores, não somente aos bons, aos moderados, mas também aos perversos. Da mesma forma, a palavra de Deus nos ensina que nós devemos dar honra a todos. E é difícil, pastora Fernanda, é fácil a gente honrar com a nossa atitude, com a nossa palavra, mas às vezes nós desonramos com o nosso pensamento. Então, com o nosso pensamento, a gente desonra as autoridades e nem percebe. Então a gente tem que tomar cuidado. Então Deus quer nos elevar num nível mais elevado, para que Ele possa fazer aquilo que Ele deseja fazer no nosso coração, aquilo que Ele deseja fazer na nossa vida, revelar a sua palavra para o nosso coração, revelar a sua palavra para as nossas vidas. Mas às vezes não tem como Deus revelar, porque nós desonramos as autoridades com os nossos pensamentos. E antes, pastora Fernanda quer falar de qualquer jeito, mas espera aí um pouquinho. O social. Fala, moção, fala. Quando falamos do social, devemos incluir empregados, patrões, professores, técnicos e daí por diante. Então, nós temos que dar honra em todas essas áreas, na área familiar, na área eclesiástica, na área civil e na área social. Podemos ver 3 níveis diferentes de ser humano que nós encontramos. 1, os que estão em posição superior a nós. 2, os que estão no mesmo nível, na mesma posição que a nós.
E terceiro, os que foram confiados sobre autoridade sobre as nossas vidas. E independente, nós temos que honrar a todos da mesma forma, da mesma maneira e do mesmo jeito. Fala, pastora Fernanda. Não, eu fico aqui falando, porque senão a gente perde a linha aqui, né? Vai falando aí, vai perdendo um pouco da linha do raciocínio. Mas, assim, o senhor falou assim sobre a honra à autoridade, né? Embora ainda mais no nosso país, né? A gente tem toda uma dificuldade dessa honra, né? Porque a gente olha para as nossas autoridades. Né, pastor Almir? A gente às vezes fala, como que eu vou honrar uma autoridade dessa, né? Que faz tanta coisa errada, que não, né? Que mente, que rompe, mas é como o senhor disse com relação a pai e mãe, né? Deus não falou para a gente honrar o pai bom ou a mãe boa. Deus falou para a gente honrar pai e mãe, independente se eles foram bons ou se eles foram maus, né? Então a gente precisa honrá-los da mesma maneira. E é difícil, como o senhor mesmo disse, né? Porque senão a gente, como o senhor falou assim, que às vezes a gente desonra uma pessoa até mesmo pelos nossos pensamentos. E falando sobre isso, como que a gente pode desonrar as nossas autoridades no nosso país, né? Reclamando, murmurando, né? Falando mal, ou se não orando pelo nosso país, torcendo contra, né? Tem gente que torce mais contra o país do que a favor, né? Torcendo contra o nosso país, torcendo contra para que dê tudo errado, né? Isso é uma desonra. Por mais que você possa não gostar de certas pessoas, de certa autoridade, né? Mas você tem que querer o melhor para ela, querer que ela venha executar o melhor, né? Até mesmo quando eu falei aqui de Jesus honrando Zaqueu, né? Jesus honrou Zaqueu, mas Zaqueu foi transformado pela honra que Jesus como Deus deu a ele, né? Então, como eu já até ouvi uma palavra do pastor Luciano Subirá, né? Perde quem entendeu primeiro, né? Quando ele falou assim de briga de casal, né? Que o casal fica brigando, aí às vezes o marido, a mulher chegando, ele fala assim, pastor, o que eu faço? Minha mulher é assim, ou senão meu marido é assim. Perde quem entendeu primeiro. Quem entendeu primeiro é que perde. É que tem que se humilhar, é que tem que se dobrar, né? Então, às vezes a gente quer o caminho contrário, a gente entendeu o caminho da honra e quer esperar a honra do outro. Mas não, eu que entendi que tem que me dobrar. Eu que entendi o caminho da honra que tem que me curvar. Eu que estou recebendo ensinamento a respeito de honra. Tem gente que é que nem aquela pessoa que chega na igreja e fala, né? Nossa, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra, né, pastor? Né? Mas a palavra, né? A palavra não é para fulano. A palavra é para você, né? Se você está ouvindo, é porque Deus te deu essa oportunidade de ouvir essa palavra, e a palavra é para você. Se a palavra chegou ao seu coração, não espere honra do outro que não ouviu essa palavra. Seja você a honrar. Deus, né, embora sendo Deus, ele não esperou honra de ninguém. Ele honrou, né? Eu um dia ouvi uma frase assim: o homem sonha em ir para a lua, mas Deus se fez homem para vir à terra, né? Deus deixou toda a sua glória e desceu até a terra. E esse Deus se chama Jesus, né? Então, Deus nos honrou, né? Deixando o seu trono de glória, deixando toda a sua glória, deixando tudo que ele tinha de melhor para estar entre nós, para habitar entre nós, para andar entre nós, para passar a ser sujeito a todas as coisas que nós, como seres humanos, passamos. E Ele nos deu maior honra, né? Mesmo sendo um Deus, mesmo estando acima de todas as coisas, sendo soberano. Então, honra, eu não honro, como que eu posso dizer, pelo patamar, né? Não, eu estou nesse patamar, a Adriane ali que está sentada tem que me honrar, pastor Almir, né? A palavra é para ela, né? Não, a palavra chegou a mim.
Deus abriu meus olhos, Deus tirou as vendas dos meus olhos. Hoje eu estou entendendo o que é honra. Então, embora eu às vezes só tenho vivido desonra da parte de pais, né, desonra da parte de governantes, de autoridades, mas agora eu vou fazer o caminho da honra. Embora eles não entendam esse caminho, eu vou honrá-los, embora eles não merecendo a minha honra, mas eu vou honrá-los. E honrá-los não quer dizer que eu vou bajulá-los, ficar lá, não quer dizer isso. Honrar é honrar com a minha oração, é honrar orando por eles, intercedendo por eles, sabe? Querendo melhor, né? Torcendo para que o Brasil dê certo, torcendo para que eles façam um bom governo, né? Não um mau governo, mas um bom governo, para que eles tenham a consciência e venham executar o seu mandado com justiça, com verdade, né? Então, é isso que é honra, honrar uma autoridade. Não é que eu vou ficar abaixo de uma autoridade consentindo, né, pastor Homem? Porque tem gente que acha que honrar uma autoridade é consentir com todos os erros delas. Eu concordar, né, que nem o povo fala, né? Ele roubou, mas faz, né? O cara rouba, mas faz. Não é honrar assim, né? É honrar, eu querendo ver, né, aquela vida ser transformada, aquela vida ser moldada, querer que aquela vida pratique obras de justiça, obras que vão glorificar a Deus. E como ela pode glorificar a Deus? Eu exercendo isso, eu exercendo essa honra, eu sendo o agente de transformação da minha cidade, não só orar pela minha cidade, mas também tendo condições de ajudar a minha cidade, o meu país, naquilo que é necessário, né? Naquilo que é primordial, né? Então, a gente pensa que honrar uma autoridade é ficar bajulando e consentindo com erro. Não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver consentir com o erro de ninguém. Jesus, em nenhum momento, mesmo que ele abençoou as pessoas, né, abençoou as pessoas que o seguiu, em nenhum momento ele compactuou com o erro das pessoas. Em nenhum momento você vai ver Jesus consentindo ou aprovando. Aquele que tinha que chamar atenção, ele chamava atenção. Aquele que ele tinha que repreender, ele repreendia. Aquele que ele tinha que corrigir, ele corrigia. Então, Jesus não era alguém que ficava bajulando ninguém, né? Tanto que, quando Pedro trouxe a revelação de quem ele era, né, pastor Almir? Ele falou assim, tu és Pedro, né, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Mas no segundo momento, Pedro tentou impedir ele de ser crucificado. A primeira coisa que ele olhou para Pedro foi chamar Pedro de Satanás, né? Para trás de mim, Satanás, né? Trouxe uma repreensão ali para Pedro, né? Porque Pedro queria livrá-lo, tirá-lo do propósito para qual ele veio. Então, honrar não é concordar com as coisas erradas. Tem pessoas que têm essa distorção, né? Na Bíblia fala que eu tenho que honrar a autoridade, mas não quer dizer que eu tenho que aprovar, né, tudo de errado que a autoridade faz, né? Não, eu vou honrar pagando meus impostos, eu vou honrar sendo uma pessoa honesta, eu vou honrar não corrompendo, porque talvez essa autoridade talvez nem tenha contato comigo, mas talvez um monte de pessoa praticando justiça, essa autoridade seja incomodada, seja tocada pelo aquele ato de justiça e fala, poxa, fulaninho lá está praticando um ato de justiça, então eu vou fazer o mesmo que eles, entendeu? Então, isso é honra. Eu agir honestamente é uma honra. Então, o povo tem muito disso, né? O político faz errado, eu também faço. Se ele rouba, eu também vou roubar. Se ele faz isso, eu também vou fazer. Então, você está agindo no mesmo campo de desonra. Ele está te desonrando e você também está desonrando. Né? Igual o filme do Robin Hood, né? Né? O ladrão, né, tira dos ricos para dar para os pobres.
Então, isso também é uma desonra. Quando eu vejo que um político está corrompendo e eu vou corromper só porque ele está corrompendo, eu estou praticando a desonra. Primeiramente, a desonra para com Deus. Então, não é porque o outro está fazendo algo errado que eu vou fazer também. Não é porque o outro está agindo de maneira errada que eu vou agir também, né? E isso é em todas as áreas da nossa vida. Eu estou falando aqui de política, mas é em área familiar. Não é meu pai e minha mãe agem de maneira errada, né? Não foi, talvez nunca foram bons pais, boa mãe, que eu vou fazer também, vou tratá-los da mesma maneira que eles me tratou. Não, eu vou tratá-los com honra. Eu vou tratá-los de maneira diferente. Como, acho que foi o senhor que leu a palavra até Malaquias fala, né? Que o coração dos pais se converterão aos filhos e dos filhos aos pais, né? Então, se o meu pai não me honrou, né, sendo pai, me ensinando nos caminhos, me ensinando os princípios, me ensinando a prática da obediência, me ensinando a verdade, me ensinando a trabalhar, me ensinando uma vida honesta, a partir que eu caí em si, que esse entendimento, esse leque me abriu, agora sou eu que vou honrá-lo. Sou eu que, pela minha honra, vou ensiná-lo esse caminho que ele nunca aprendeu e que talvez ele nunca me ensinou. Pode falar, pastor. O princípio da honra se encontra em 1 Samuel 2,30. Aos que me honram, honrarei, porém aos que me desprezam serão desprezados. E todos que honrarem a Jesus receberão de Deus na proporção da honra prestada. Deus dá como promoções, recompensa para aqueles que honrarem, principalmente aqueles que nos maltratam. Não trate as coisas de Deus como mais que o fluir da honra desencadeie nos nossos corações e nas nossas vidas. E para finalizar a minha parte, eu vou falar aqui, lendo o livro Recompensa da Honra, duas coisas que eu achei interessante, dois testemunhos que o autor do livro conta. E o primeiro, ele diz que a Daisy, ela orou, e ela já estava acostumada a pregar em multidões lá na África, orar por multidões, Deus fazer prodígios e maravilhas. Mas um milagre que Deus fez chamou a atenção dela. Veio uma mãe com um menino morto e embrulhado no cobertor e deu para ela orar. E ela orou. Quando ela orou, esse menino reviveu. E revivendo, né, a mãe ouvindo o choro, a mãe não se alegrou tanto, mas a hora que ela abriu o cobertor, ela se emocionou. Ela chamou aquela mãe e perguntou por que ela tinha se emocionado depois que ela abriu o cobertor, não antes que a menina tinha ressuscitado. E aí ela respondeu, porque a filha dela, além de que se encontrava morta, foi ressuscitada, ela não tinha uma das órbitas dos olhos, e Deus restaurou por forma completa. Então a honra faz determinados milagres que nem se assentam no nosso coração, na nossa vida, e que Deus é capaz de fazer, e que Deus é capaz de realizar segundo o desejo do coração dele. E o segundo testemunho que me chamou a atenção também foi o seguinte, esse pastor que fala do livro Recompensa da Honra, John Bevere, ele diz que fez uma determinada palestra numa determinada igreja, e depois de um determinado tempo, ele voltou lá para uma nova palestra, mas ele ficou admirado, porque tinham poucos membros, e depois que receberam essa palestra, eles tiveram uma colheita muito grande na igreja deles, de quase 80%, em alcançando os corações e os risos. Aí ele perguntou para o pastor o que tinha acontecido. Aí o pastor falou: um dia eu estava orando aqui na minha casa,
E Deus tocou no meu coração para perguntar para as autoridades no meu bairro de que forma nós poderíamos ajudar ele com as suas necessidades. E eles nos trouxeram as suas necessidades. E trazendo as necessidades deles, a igreja auxiliou eles, ajudou eles, dando honra governamentais na nossa cidade. Em contrapartida, Deus tocou nos corações e trouxe as vidas. E trouxe uma grande colheita para a nossa igreja. Então, o que eu quero deixar para o nosso coração como finalização da nossa parte, que eu sei que não é fácil honrar, é fácil honrar às vezes em atitudes, em palavras, mas às vezes, conforme eu já disse, a gente já desonrou em pensamentos. Exato. Quantas vezes a gente fala, eu não concordo, eu não aceito, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Exato. Entendeu? E se cada um de nós refletirmos e pedirmos as misericórdias de Deus sobre o nosso coração, sobre a nossa vida, para que Ele nos dê força para dar honra a quem deve ter honra. E quem que deve ter honra? Somente as autoridades? Não, repito, todos merecem as nossas honras. Até o teu inimigo que te cutuca às vezes, merece a tua honra, que Deus permite a vida de determinadas pessoas para cutucar a sua vida, merece honra, e que elas sejam honradas, para que Deus venha fazer o sobrenatural, de acordo com o desejo do coração dele, nos corações e nas vidas. Então você nos ouviu nessa noite, né, sobre honra, né? A honra, ela abre a porta para que Deus venha abençoar a sua vida, né? Não que as bênçãos venham das mãos das pessoas que você está honrando. Talvez não, né, pastor Almir? Mas elas vêm das mãos de Deus. Deus honra aqueles que o honram, né? A palavra de Deus já diz isso. Então, a gente falou aqui sobre honrar, e temos muitos exemplos na Bíblia sobre honrar, né? O pastor Almir falou sobre honrar inimigos. A gente pode usar a parábola de Jesus sobre o bom samaritano. O bom samaritano socorreu um inimigo, né, que estava ali, era um judeu abatido, né, que estava ferido, que foi roubado. E aquele bom samaritano, ele socorreu o inimigo dele e ajudou, colocou ele numa hospedaria, deu dinheiro para que cuidassem dele, né? Embora os compatriotas daquele judeu que estava ferido ali pelos ladrões, que era o sacerdote e que era o levita, não honrou a vida daquele homem, né, que era o seu compatriota, e simplesmente deixaram ele de lado. E veio aquele homem que era de uma terra diferente, de uma terra inimiga, e ajudou, né? A gente vê aí em vários outros exemplos da mulher que Eliseu abençoou a vida dela, né? Ela honrou a vida daquele profeta, fazendo um quartinho ali na casa dela, né? Um quartinho atrás da casa dela, e recebeu aquele profeta. E através daquela honra, a vida dela foi abençoada. Ela não tinha condições de ter filhos, né? Ela não tinha um filho, e a palavra foi liberada sobre a vida dela, e ela recebeu, né? Engravidou, teve seu filho, né? Seu filho chegou a morrer, mas a vida do seu filho foi restaurada. Então, veja quantos exemplos na Bíblia de honra, de pessoas que honraram, né? Não importando a grandeza, né? E aí a gente vai encerrar, e você está perguntando, mas Fernanda, como que eu posso honrar? Honre. Como que eu posso honrar o meu pai, a minha mãe? Honre com a sua presença, honre com sua obediência, honre lavando uma louça, honre varrendo uma casa. Se você já é um filho adulto que mora na casa dos pais, honre pagando a conta do seu pai, né? Não deixando ele pagar a conta sozinho, né? Tá lá vivendo com ele, honre, pague uma luz, pague uma água, faça umas compras, né? Como que você pode, como eu, sendo esposa, posso honrar o meu marido? Honre, servindo, né? Quando a gente fala de a esposa ser submissa, não que ela é uma capacho do marido, mas ela está
Submissão é você ser auxiliar do seu marido na missão que Deus deu a ele, né? Então honre, né? Seja uma mulher sábia que vai edificar a sua casa. Como que eu posso honrar a minha esposa, o marido, né? Tratando-a bem, amando ela. Jesus disse, né? Como Cristo amou a igreja, né? Dando a sua vida. E como Cristo amou a igreja? Dando a vida pela igreja, né? Dando a vida pela igreja. Dê a sua vida, né? Como que você pode honrar os seus filhos? Não é só com presentes, né? É ensinando eles no caminho do Senhor, né? O caminho, né? Porque tem gente que quer ensinar o caminho. Ensinar o caminho é você falar, ó, vai ali, pega aquilo ali, pega aquela rua ali, vira direita, vira esquerda. Não, mas a palavra de Deus diz que a gente tem que ensinar os nossos filhos no caminho. E que é o ensinar os filhos no caminho? É andar com ele, é estar com ele. É ensiná-los a obedecer, é ensiná-los a trabalhar, é ensiná-los a serem homens e mulheres, né? Porque talvez você ache que o seu filho vai ser seu a vida inteira, mas o seu filho tem uma missão, sua filha tem uma missão, e você talvez está criando o seu filho para você. Não, ele não vai ter você toda a vida. Você tem que ensinar essa criança a ser um homem, e se é uma mulher, e se é mulher, ser uma mulher, porque vai ter a sua casa, que vai ter os seus filhos, né? Que vai ter o seu esposo, que vai ter sua esposa, e que vai deixar um legado. Então, que você honre os seus filhos ensinando. Fernanda, como que eu posso honrar uma autoridade? Cumprindo com a sua obrigação de um cidadão, né? Pagando os seus impostos, né? Pagando, como que eu posso dizer, zelando pela sua cidade, zelando pelo seu país, orando, ajudando os necessitados, né? Ajudando. Mas isso aí é trabalho do governo, né? Mas comece por você. Se o governo não faz, faça você. Você honra uma autoridade quando você cuida da sua cidade, quando você se interessa pela sua cidade, pelo seu país e age com honestidade, sendo um bom cidadão, não dando trabalho, né? Porque tem gente que dá trabalho para a autoridade, né? Aí depois quer bênção, né? Não tem como, né? Mas seja um bom cidadão, seja alguém que vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. Então honre as suas autoridades, cumprindo com o seu dever de ser um bom cidadão, de ser alguém que não vai dar trabalho para a polícia, para a sociedade, né? Que não vai ficar aí, que um monte de gente tem que ficar correndo atrás. Não, mas você está cumprindo o seu papel. Como que eu posso honrar a Deus? Obedecendo, né? Seguindo a sua palavra, né? Sendo temente a Ele. Não é só dizendo que ama a Deus, né? Não é só dizendo, ai Deus, eu te amo, ou só, eu vou lá na igreja. E a igreja não quer dizer que você ama a Deus, né? Não quer dizer que você está amando a Deus, mas você obedecer. A obediência é o que Deus requer de nós, né? Então eu honro a Deus quando eu obedeço a sua palavra, quando eu vivo a sua palavra, quando eu me sujeito a Ele, quando eu ouço a sua voz e cumpro o propósito de Deus, que Deus tem para a minha vida. Então, honra, viva uma vida debaixo de honra. Honre, como o pastor me disse aqui, a todos, não só os grandes, não só os maiorais, não só as pessoas próximas a você, mas honre a todos que estão ao seu redor, né? A todos que estão perto de você, que você possa honrar o seu vizinho, sua vizinha. Honre a todos, né? Então, essa é a nossa palavra. Nós encerramos, né, pastor Homem, sobre honra por aqui. E no próximo a gente vai falar Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. É um livro do, se eu não me engano, Mark Warber, não sei muito bem, vou trazer aqui, a gente vai trazer aqui. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Você pensa que a psicologia é um assunto de hoje?
Jesus já falava de muitos assuntos aí sobre ansiedade, depressão, coisas da alma, coisas de comportamento que você nem sabe, está na Bíblia, irmão. Mas a gente vai estar falando aqui na terça-feira que vem. Participe com a gente, chame mais gente para participar com a gente aqui desse podcast na semana que vem. Então, esperamos você na terça-feira, às 8h20, né, aqui no nosso canal e na página da El Shammai aí no Facebook. E só lembrando, para não esquecer, que é tanta coisa, pastor Almir, tem que ter um script aqui, né, pastor? Quinta-feira tem a SAF, né, com a pastora Sônia, às 8h, né? Então, que você venha se preparar. Às vezes a gente dá uma atrasadinha, porque estamos arrumando aqui o som, os vídeos, mas não se preocupe. Vai ter a SAF aí, quinta-feira, às 8h. Sábado a gente não vai